Quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos nas terças e quintas-feiras estudando o livro de Salmos e já estamos no Salmo de número 94 e hoje eu quero ler com você o versículo 11 ao versículo 15, que diz o seguinte: O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Aqueles que estão acompanhando o nosso devocional sabem que neste Salmo de número 94, o tema é a vingança de Deus, a justiça de Deus. E nestes versículos que nós lemos, nós encontramos algo muito interessante para nós meditarmos. A primeira coisa é: bem-aventurado o homem que. Como é bom nós aprendermos esta dica, não é? Ou seja, há coisas na vida que a gente queria ter um tipo de um livro que diz, olha, tudo que dá certo, caminhar naquela direção. E a Bíblia, em algumas vezes, repete esta palavra, bem-aventurado, ou seja, vai ser abençoado, vai ter bom resultado aquele que. Né? Então, bem-aventurado aquele que. E nós encontramos neste salmo uma dessas bem-aventuranças, e são como que fosse caminhos que, se nós seguirmos ele, se nós atentarmos, vamos receber de Deus uma bênção, temos uma segurança pela palavra de Deus, aleluia, que ele nos abençoará. Então, neste salmo tem um destes textos: bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes. Nós já conhecemos no contexto do Novo Testamento que o Senhor repreende aquele que ele tem por filho, não é isso? E agora, neste salmo, o salmista diz: bem-aventurado é aquele a quem tu repreendes. Mesmo num contexto da justiça de Deus, neste versículo que traz ao salmista e Deus, aleluia, ele diz: bem-aventurado, feliz é aquele que recebe repreensão do Senhor. E a repreensão, nós sabemos bem, não é algo agradável, mas é algo que constantemente o Senhor faz como um pai faz ao filho. Então, se nós estamos vivendo uma vida sem repreensão da parte de Deus para nós, me parece que alguma coisa não está bem encaminhada. Houve momentos na minha vida, principalmente no tempo de maior crescimento na fé, que eu às vezes me perguntava: Senhor, será que algum dia eu vou acertar em alguma coisa? Porque parece que todo o tempo, pela palavra, pela admoestação pastoral, através da pregação da palavra, enfim, no meu dia a dia, eu estava sendo repreendida pelo Senhor quase que muitas vezes, a ponto de eu perguntar: até quando, Senhor? Vou acertar naquilo que eu faça, no caminho que eu escolha, né? Enfim. O passar do tempo, a gente menos, porque vai se acertando a sabedoria de Deus, a conhecer o caminho de Deus. Mas até hoje, a verdade é, quando eu abro esta palavra, muitas vezes ela traz uma palavra de repreensão ao meu coração. E quando somos repreendidos, nós somos trazidos a nos acertar para a vontade de Deus, o caminho de Deus. É por isso que aquele a quem o Senhor, hoje, pelo seu Espírito, nós lemos a palavra, mas é o Espírito de Deus que nos repreende, nos faz sentir repreendidos por ela. E muitos de nós hoje, no meio evangélico, no meio cristão, não queremos, em verdade, pior do que não querer, não aceitamos ser repreendidos. No entanto, a palavra que nós meditamos neste dia é bem-aventurado, e é verdade, aleluia. Bem-aventurado, porque os frutos desta repreensão são gloriosos. Tenho testemunho disso na minha vida e tenho certeza que você tem também. Tanto de ser repreendido pelo Senhor, como dos frutos que eles causam na nossa vida. No entanto, nós sabemos que é duro. E hoje a sociedade, a vida moderna, o caminho que nós como seres humanos culturalmente temos seguido, estamos distanciados de uma maneira demais, como nunca jamais, e não aceitamos a repreensão. O pastor não pode ser usado por Deus, o marido não pode ser usado por Deus, a palavra não pode, inclusive, se nos confrontar, nós dizemos, deixa eu ver outra interpretação, não é?
arranjamos a interpretação da palavra de maneira que nós não nos aceitamos ser encontrados repreendidos, mas bem-aventurado é aquele que repreende e bem-aventurado é aquele que o Senhor ensina a sua lei. É a segunda bem-aventurança aí. Ou seja, a lei de Deus, a palavra de Deus, o caminho de Deus, ela é um caminho estreito. Ela é um caminho que tem que deixar os demais caminhos de fora. Essa não é a nossa escolha. Definitivamente não é a escolha da cultura pós-moderna para a pós-modernidade. Não existe um caminho certo. É questão de escolha, é questão de gosto pessoal, é questão de, enfim, aquilo que você decidir ou se sentir. O foco hoje é a nossa felicidade, é o que te faz feliz. No entanto, bem-aventurado o homem que Deus ensina a sua lei, e a lei de Deus nos coloca num lugar apertado, mas aquele a quem ele ensina é feliz, é bem-aventurado, conhece a verdade, conhece a justiça. Por quê? Diz o texto. Bem-aventurado por quê? Porque vai ter descanso dos dias maus. Vai ter descanso dos dias maus. Porque esta pessoa sabe, é o contexto daí agora, que Deus não vai rejeitar o seu povo, mas que vai, no tempo certo, fazer juízo. Então, aquele que conhece a lei de Deus, que conhece a repreensão de Deus, ele vai descansar nos dias maus. Nós vivemos hoje em dias maus. Se nós não conhecermos a lei de Deus, se nós não aceitarmos e vivermos dentro desta realidade do cuidado de Deus, que para isso ele vai nos repreender, para poder a gente não estar saindo com o mundo, mas sim manter-nos na santidade, ele vai nos ensinar com a sua lei. Então nós estamos neste caminho e bem-aventurado é este. Por quê? Porque vai encontrar descanso. Como diz o texto de Jesus a Mateus, no Evangelho de Mateus, descanso para a sua alma, enquanto tudo do lado de fora está revoltado, contrário, difícil, atormentado, nós podemos ter paz e descanso exatamente porque somos repreendidos e conhecemos a lei de Deus. E esta lei ensina, e este salmista precisava ouvir, porque ele está aqui neste salmo pedindo a vingança de Deus, pedindo que Deus se vingue dos soberbos, dos inimigos, dos maus, daqueles que estão fazendo, não só planejando, mas fazendo mal contra o povo de Deus. Mas o texto da lei de Deus, a revelação de Deus, ensina aqui que Deus cuida dos seus. Aleluia! Aquele que conhece a palavra de Deus sabe que Deus cuida, não como um jargão. Deus vai cuidar de mim, não. Ele conhece o cuidado de Deus e olha, o cuidado de Deus para quem tem intimidade com Deus sabe que é diferente deste cuidado do jargão. Porque o do jargão fala e declara e etc., mas não conhece verdadeiramente e às vezes até se escandaliza porque as coisas não acontecem assim, assado, e você fica com a escolha, o que eu vou fazer, Porque você não vê acontecer, aleluia. O cuidado do Senhor para os seus é exatamente aqueles que são seus filhos. Portanto, aqueles a quem ele repreende, aqueles a quem ele ensina a sua lei. Nós que ficamos nesta casa de Deus, neste vínculo com Deus, aleluia, sabemos que Deus cuidará de nós. E sabemos também, finalizando este texto, que diz que o Senhor fará justiça. No tempo certo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a muito tempo. A vingança, como estamos estudando, não pertence a nós. Pode ser, inclusive, na vida por vir. Mas o fato é que, ao conhecermos a lei de Deus, nós temos esperança, conforto e descanso. Amém.